Olá, eu sou o fotógrafo Newton Barbosa e hoje vamos mostrar para vocês fotos que fiz nas décadas de 80 e 90 de um assunto que marcou a história arquitetônica de Ribeirão Preto e a tornou também conhecida em todo o país. Mostraremos fotos do Quarteirão Paulista, onde está inserido o Teatro Pedro II. O Quarteirão Paulista é o complexo formado pelo conjunto arquitetônico que abrange o Teatro Pedro II, o prédio do antigo Hotel Central, conhecido atualmente como Centro Cultural Palace, e o edifício Meira Júnior, onde funciona a Choperia Pinguim. O projeto do Quarteirão Paulista surgiu em 1928 e a construção dos edifícios seria um agradecimento da Companhia Antártica que incorporou a Cervejaria Paulista a Ribeirão Preto, responsável por uma das mais importantes transformações do centro da cidade. Comandando esse empreendimento estava o presidente da companhia, João Alves Meira Júnior, que acompanhou todas as fases do desenvolvimento do projeto até a sua execução, sendo inaugurado no auge da economia cafeeira na região ribeirão-pretana. Todo o Quarteirão Paulista foi tombado como patrimônio histórico pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado. O primeiro prédio a ser tombado foi o teatro em 1982, 2 anos após ter sido parcialmente destruído por um incêndio. Os outros 2 imóveis foram tombados junto com a Praça 15 em 1993. Já em 30 de dezembro de 2014, os imóveis passam a fazer parte do patrimônio cultural do município, tombados pelo CONPAC, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. O edifício Meira Júnior, inaugurado em 1930, era um prédio comercial que comportava salas de escritórios e uma confeitaria. O prédio leva o nome do presidente da Cervejaria Paulista, João Alves Meira Júnior. Ele, como político, foi vereador por 3 mandatos, de 1911 a 1920, exercendo a função de vice-presidente da Câmara por 3 vezes e também de presidente na última legislatura. Também foi eleito para os cargos de deputado federal em 1924 e em 1934, e senador da República em 1928. Em 1979, o edifício Meira Júnior passou a abrigar e abriga até hoje a Choperia Pinguim. O Palace Hotel, chamado inicialmente de Central Hotel, teve sua obra iniciada em 1924. Após a aquisição em 1927 e a reforma do prédio pela Companhia Cervejaria Paulista, em 1930, o antigo Central Hotel passou a ser denominado como Palace Hotel, que permaneceu funcionando até o ano de 1992. Iniciou-se, então, um longo processo de recuperação do prédio. E em outubro de 2011, as portas foram abertas novamente como o atual Centro Cultural Palace, preservando a história de Ribeirão Preto e permitindo que a população tenha acesso ao patrimônio arquitetônico. Inaugurado em 1930, o Teatro Pedro II é o principal edifício do Quarteirão Paulista. Se tornou não só o centro político e cultural da cidade, mas também um marco arquitetônico de Ribeirão Preto. No dia 15 de julho de 1980, um incêndio destruiu poltronas, cortinas, cobertura, forros, além das galerias e o palco. A causa do incêndio é atribuída, conforme laudo técnico, a um curto-circuito situado à esquerda do palco. Artistas como a atriz Fernanda Montenegro apoiaram o movimento pela restauração do Teatro Pedro II. Fernanda veio a Ribeirão Preto para a apresentação de uma peça teatral. Na ocasião, o repórter cultural João Torres e eu, como fotógrafo, convidamos a atriz para conhecer o teatro semi-destruído pelo incêndio.
Enquanto ela percorria os espaços do teatro, pudemos observar sua indignação com a situação de um dos maiores teatros do Brasil. Em 1991, inicia-se o processo de restauração que duraria até 1996 e contaria com o trabalho de mais de 1.000 profissionais, operários, arquitetos, engenheiros e restauradores. Destacamos entre as intervenções ocorridas a construção de paredes separando a plateia e os camarotes dos corredores de circulação laterais e a cúpula, de autoria da artista plástica Tomi Otaki. Em 18 de maio de 1996, o Teatro Pedro II foi reinaugurado. Ao fotografar o fato, pude também observar os convidados chegando e apreciando a bela arquitetura da fachada. Na inauguração, tivemos a presença da artista plástica Tomi Otaki, o prefeito da época, Antônio Palocci Filho, e sua esposa Margarete Palocci, o presidente da Fundação Pedro II, Antônio Carlos Coutinho Nogueira, o Tony Coutinho, e o deputado federal Valdemar Coraúci Sobrinho, Efraim Ribeiro dos Reis, o engenheiro responsável pela restauração, Juraci Lopes de Camargo, do jornal A Cidade, e a vereadora Joana Leal Garcia. Todos admiraram também a fantástica cúpula projetada pela artista plástica Tomi Otaki, sem dúvida a maior intervenção no teatro. No programa de reinauguração, houve ainda um concerto da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, regida pelo maestro Roberto Minchuk. Hoje, além da arquitetura do Quarteirão Paulista, a memória do empreendimento está presente no Teatro Pedro II, que sobreviveu a um incêndio devastador e a diversas tentativas de demolição pela construção de novos edifícios. Atualmente, tanto o teatro como os outros prédios do conjunto arquitetônico são patrimônios tombados, garantindo a sua permanência no coração da cidade. Essas fotos que acabaram de ver, vocês podem encontrar na exposição Marcas da História, no site da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Aproveite e acompanhe também o trabalho do seu vereador no mesmo site. Obrigado e até o próximo programa.